Começamos. Muito bem, então, muito boa tarde a todos. Retomamos depois das merecidas férias de agosto as nossas Smart Discussions. Como sabem, são um ponto de encontro que fazemos aqui no âmbito do nosso grupo cheio de knowledge com alguma regularidade. Vamos ter já em setembro algumas, e portanto, antes de passarmos à sessão de hoje, eu gostava de dar nota. Na próxima segunda, às 6 da tarde, vamos ter uma sessão muito interessante sobre a diáspora, com dois representantes da diáspora lá fora, o Paulo Morgado, que está em Madrid, e o Pedro Carmo Costa, que está em Londres. Portanto, eles vão nos dar um pouco aquilo que é a perspectiva que eles têm sobre o papel dos portugueses no mundo e a forma como eles têm influenciado nessa matéria. E depois, na quinta, às 6 da tarde, também temos uma ação muito interessante, penso eu, sobre a marca Portugal, com duas pessoas que também têm feito um trabalho muito positivo nessa matéria. Portanto, a Nini Andrade, que é uma decoradora da Madeira, muito conhecida, tem renome mundial, e o Nuno Fernandes, que é um especialista, professor no IES, em Madrid, em Barcelona, e também com responsabilidades a nível financeiro. Ele é, neste momento, o presidente do Conselho Executivo do Banco Central Europeu, mas que tem também dedicado muito a esta matéria. Portanto, voltando à sessão de hoje, esta sessão de hoje é uma sessão um bocado fora do habitual, porque hoje vamos falar sobre um tema que é também muito importante, que é precisamente o tema dos jovens. Que tipo de expectativas é que se criam, que tipo de desafios é que estão pela frente, e vamos ter três momentos. Primeiro, Carla Moura, que está aqui connosco, que está em estado da juventude, é amiga de há muito tempo, está em trânsito, mas portanto, nós sabemos hoje que isto é tudo muito acessível do ponto de vista de meios digitais, e portanto ela vai-nos fazer uma intervenção inicial sobre aquilo que é, na sua opinião, o grande contexto de desafios que se colocam à juventude. Depois temos duas notas também breves de duas pessoas que têm feito muito bem nesta matéria, dois jovens, a Catarina Caria, que esteve durante algum tempo a trabalhar fora do país, agora voltou para Portugal, e o João Maria Botelho, que já cá está connosco e que é muito dinâmico e que tem estado aí envolvido em muitas atividades. E depois vamos ter uma discussão entre todos. Nós temos aqui algumas pessoas menos jovens, outras mais jovens, e acho que a discussão vai ser interessante. Eu passo a palavra de imediato à Carla, agradecendo a disponibilidade, e depois continuamos com a sessão. Muito obrigado. Obrigada, Jaime, e boa tarde a todos. Penso que me estão a ouvir bem. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Jaime por me dar esta oportunidade, por este convite, mas, sobretudo, por promover de todas as formas, seja desta via virtual ou também com os encontros, nos últimos anos, neste grupo que criou, que é um grupo de partilha de conhecimento e, sobretudo, de reflexão. Hoje que vivemos num mundo em que a reflexão é tão, até sobretudo nas novas gerações, é tão fácil, mas muitas vezes com pouca reflexão, diria eu, sobre conhecimento real, e sabendo escolher entre aquilo que é a realidade ou uma informação real e uma história informada do que aquilo que chamamos uma fake news ou uma notícia de acesso fácil, e portanto estes encontros para mim têm sido também muito enriquecedores nos poucos que tenho conseguido agora recentemente partilhar. Este convite que o Jaime faz, eu aceitei logo, mesmo estando em trânsito e estando no aeroporto, não quis deixar de partilhar com o pouco que posso contribuir, mas talvez acho que é importante nesta reflexão deixar 3 ou 4 pontos, não só para a Catarina e para o João Maria, que recebi também há pouco tempo, já enquanto secretário de Estado, mas acho que há desafios que se colocam a estas novas gerações, mas eu tenho e acredito muito num princípio que acho que a audácia das novas gerações, com o saber fazer e o conhecimento de quem já faz há algum tempo, para não nos chamarem gerações mais velhas, eu acho que esse match entre as novas gerações, essa audácia e a nossa experiência será certamente um conjunto e uma ferramenta essencial para o futuro sustentável a todos os níveis do nosso país, da nossa comunidade global também. Eu acredito que Portugal e os jovens portugueses, mais do que nunca, e os estudos e os dados dizem-nos exatamente isso, querem participar e participam. E estes dados mais recentes também nos transmitem isso. Não se revêem, se calhar, é nas formas que nós, enquanto Estado e muitas vezes também enquanto organizações, lhes apresentamos de participação. Os jovens mostram, e segundo os últimos dados e o último estudo feito nesse sentido, mostram que encontram outras formas de participar e
as tecnologias trazem-nos hoje em dia também novas realidades de participação. E também os grupos informais de jovens, e quando se unem grupos informais para defender causas, mostram-nos exatamente que eles estão envolvidos, são participativos e que influenciam agendas sérias, e portanto daí é uma geração, não só enquanto capital humano a todos os níveis, mas enquanto capital humano na participação cívica, que convém acompanhar, sobretudo apoiar, e também aprender com os jovens. Partilhava um bocadinho daquilo que me trouxe a esta conversa, e talvez por isso já me tenha convidado. Há cerca de 30 anos atrás também eu chegava a Lisboa para a faculdade, vinda da Beira Interior, sou uma albicastrense, e nessa altura as novas tecnologias, hoje chamadas tecnologias porque já são mais do que uma realidade, eram todas muito incipientes e as redes sociais não existiam de todo. E portanto, quando cheguei a Lisboa, à faculdade, tive a oportunidade de ver um cartaz a anunciar um Festival Mundial da Juventude, e seria uma oportunidade para uma jovem beirante de viajar e dirigir-me àquilo que era então a sede do Conselho Nacional de Juventude. Chegada aí, encontrei o António José Seguro, que na altura presidia essa plataforma, e envolvi-me de imediato, de várias formas, a participar, mas porque me inscrevi numa associação que é o Clube Português de Artes e Ideias. Imaginem, para uma jovem que vinha da Beira Interior, a informação era muito limitada, o acesso era muito limitado. Eu venho de um concelho, não me considero assim tão velha, venho de um concelho que à época não tinha sequer uma escola secundária pública, portanto, jovens raparigas para estudarem. No meu caso, tive muita sorte, com as minhas irmãs, fomos para o único colégio diocesano que recebia raparigas. E, portanto, o debate, a reflexão e, sobretudo, política e a vida participativa seria mais limitada. A vida em comunidade, se calhar, tinha outra forma, a comunidade na participação cívica, nos grupos de jovens da aldeia, ligados também à questão da religião católica, neste caso da igreja, da catequese ou outros, mas muito limitada àquilo que temos hoje neste mundo global. E daí também a minha ansiedade e a minha curiosidade em descobrir e em fazer. Quando comecei a participar no Conselho Nacional de Juventude, perguntava aos jovens líderes da altura, nomeadamente ao presidente do Conselho Nacional de Juventude, porque é que nós estávamos no Conselho Nacional de Juventude e a representar os jovens de Portugal. Onde é que isso estava escrito? Onde é que... E na altura já não podiam ouvir, com a minha curiosidade, e disseram para termos um documento que defendesse os direitos dos jovens, não só em território nacional, mas a nível mundial, teríamos que fazer um encontro mundial de ministros da juventude para sair uma declaração. E eu disse, pois então podemos organizar. Eles tentaram-me demonstrar que era quase impossível. E não fui melhor que qualquer um deles, isto foi o conjunto do trabalho do todo e não da parte. O CNJ na altura não tinha ainda telefax para enviar, íamos ao gabinete do então Presidente da Câmara, o Dr. Jorge Sampaio, enviar um fax, e cabia-me a mim, quase que ia diariamente enviar um fax para Nova Iorque, para o secretário-geral então das Nações Unidas, Kofi Annan, a convidá-lo a organizar esse encontro mundial da juventude. Eis que ao fim de alguns meses responde e organizamos em Portugal, e vou abreviar um bocadinho, em Braga, o primeiro encontro mundial de jovens líderes, o primeiro Fórum Mundial de Juventude, onde tiveram todos os ministros da juventude do mundo, e de onde sai a declaração que no fundo reconhecia os direitos dos jovens a nível mundial. E, portanto, chama-se o Plano de Ação Mundial para a Juventude. Depois, ainda no final da década de 90, também os jovens portugueses, a nível regional, junto da CPLP, decidiram e conseguiram pressionar para que todos os Conselhos Nacionais de Juventude da CPLP formassem o Fórum da Juventude da CPLP e eu mesmo se tornasse membro permanente da CPLP, para também as políticas e as matérias que dizem respeito aos jovens aí estarem envolvidas. Mais tarde, e já com o desenvolvimento das novas tecnologias e uma série de ferramentas, era urgia atualizar o tal Plano de Ação Mundial para a Juventude, saído de 98. Em 2005, todos os diretores a nível mundial das agências das Nações Unidas reúnem-se em Coimbra para atualizar esse Plano de Ação Mundial para a Juventude. Mas também na presidência do início do ano 2000, da presidência portuguesa da União Europeia,
por mão dos jovens portugueses e do governo português que sai o livro branco das políticas europeias de juventude. Mais recentemente, em 2007, já na segunda presidência portuguesa da União Europeia, organiza então os Jovens de Portugal, o Conselho Nacional de Juventude e o governo português, a quando da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo África-Europa, organiza-se também a Cimeira de Jovens Líderes África-Europa, que termina no dia em que começava a chefes de Estado e de Governo, e a declaração dessa Cimeira de Jovens África-Europa é lida na abertura de Jovens Líderes, é lida na abertura de chefes de Estado e de Governo. Depois, mais recentemente, em 2019, o governo português reviu novamente e chamou Portugal, convidou Portugal, todos os ministros da Juventude, e fizemos o Lisboa, ou Portugal mais 21, que é o Plano de Ação Mundial para a Juventude, que se iniciou em 98 e é revisto e aprovado por unanimidade também nessa Assembleia Geral das Nações Unidas. Estou a fazer esta pequena retrospectiva para nós próprios termos consciência que Portugal tem tido, a nível de políticas de juventude, uma forma transversal, uma responsabilidade muito grande. Também na Ibero-América, com a Organização Ibero-Americana de Juventude, Portugal tem tido sempre um papel muito, muito ativo. Hoje em dia, esse papel já não se faz só através das organizações como o Conselho Nacional de Juventude ou as federações regionais das associações juvenis de juventude, mas também de organizações e de movimentos como aquele em que o João Maria Botelho tem estado envolvido e de papéis como aquele que a Catarina muito bem tem desempenhado. E daí nós termos o privilégio de termos esta súmula e esta responsabilidade nas políticas a nível mundial de juventude. As políticas de juventude são transversais a todas as áreas da economia, portanto não há nenhum setor e da governação, não há nenhum setor, desde a empregabilidade ao empreendedorismo, desde a saúde, seja que ao ambiente, nenhum setor fica de fora do impacto que tem na vida das novas gerações, mas sobretudo também não pode ficar de fora da reflexão destes movimentos de jovens e dos jovens individualmente. Nós temos esta resposta, temos esta história, temos tido gerações sucessivas ativas, com capacidade de desenhar, de influenciar e também, sobretudo, de assumir essa responsabilidade de chamar a atenção para o papel importante que os jovens têm que ter, a centralidade dos jovens na participação da vida pública e, sobretudo, na sustentabilidade de uma democracia, mais do que ambiental. A sustentabilidade de uma democracia passa muito por este papel, assumirmos este papel centralizado também nos jovens quando estamos a discutir políticas para os jovens. Não podemos só discutir políticas para os jovens, mas temos que discutir as políticas com os jovens. Portanto, os jovens não são só o futuro, eles têm essa capacidade e o futuro certamente será deles, como todos nós sabemos, mas eles fazem parte e desenham já no presente e fazem parte ativa disso. Portanto, são as gerações transformadoras, são gerações inclusivas, têm sempre essa preocupação, mas são também eles que têm tido a capacidade de quebrar aqui algumas barreiras, chamemos alguns telhados de vidro, algumas fronteiras invisíveis, mas que nós sabemos que estão em cima da mesa, que a pandemia trouxe para a ordem do dia, por exemplo, a saúde mental, que nós todos temos tido algum pudor em abordar temas da saúde mental que são essenciais, e as novas gerações sem essa preocupação de que possa ser fragilizador ou constrangedor de algum ponto de partida, trouxeram esses temas ou ajudaram-nos a colocar esses temas da saúde mental, e quanto urge nós darmos respostas e ferramentas para também que esse flagelo que assumiu aqui grandes proporções, sobretudo ao que veio mais à tona com a questão da pandemia. Depois chamava também aqui a atenção para temas que estas novas gerações, através
da reflexão que têm feito, mas que eu acho que também está nas mãos deles, porque faz parte de todas as nossas gerações, todos nós, à nossa maneira, temos dado o nosso contributo, mas são eles que vão, de certa maneira, e é deles a responsabilidade, não do futuro, mas agora, desenharem e exigirem, continuarem a exigir. Eu acho que mais do que serem reativos, eles têm sido proativos e com essa proatividade apresentarem-nos também desafios que depois nós saibamos moldar aquilo que é obrigatório e que temos que respeitar, porque nem sempre as propostas que nos chegam cabem dentro daquilo que são as normas que nós temos que cumprir, quer enquanto Estado, enquanto governo ou enquanto instituição privada, mas, portanto, desafios esses que combatam as verdadeiras crises climáticas e, portanto, criarmos um tecido empresarial preocupado e sensibilizado a esse nível, uma sociedade civil também, que parta de casa, que as escolas, como falávamos agora, e o Jaime estava a falar com uma professora que iniciava um ano letivo, seja no ensino superior, mas cada vez mais cedo também, já temos boas práticas a nível nacional para a questão ambiental, mas temos que trabalhar muito mais na prevenção a todos os níveis, não só na questão ambiental, mas também noutras temáticas. A desigualdade social, que começa logo no ponto de partida no acesso ao ensino básico e secundário, e, portanto, estas novas gerações podem nos ajudar a pensar desde o início como é que podemos reduzir e trabalhar para que esta nossa desigualdade social seja cada vez mais diminuta, e também essa desigualdade social está sempre associada depois também às questões não só da educação, mas também económicas e, portanto, e de uma forma transversal a tudo o que falamos de direitos humanos. Uma das pastas que me toca também, a pasta Carla, da. mais 3 minutos, está bem? Para depois Pronto, começar a expressão. vou aqui então muito, de uma forma muito Sim, rápida, uma sim. pasta que me preocupa também muito e que tenho uma grande esperança e acho que é um desafio para estas novas gerações, é vermos também, sem qualquer pudor, as mulheres acederem a cargos de decisão a todos os níveis, e portanto que essa equidade, essa paridade não seja por obrigação, mas sim por uma sociedade democrática saudável. Acho que estas novas gerações têm essa capacidade, têm isso bem ciente, essa desigualdade não só no acesso aos cargos de direção a todos os níveis, no privado, no público, mas depois que reflita também nas suas remunerações. E, portanto, eu julgo que a educação por pares e a educação não formal, que muitas vezes são as ferramentas que estes jovens utilizam no seu dia a dia, a sua capacidade de influência, como é o caso da Catarina e do João Maria, portanto, acho que têm uma responsabilidade acrescida e podem contar com todos nós, nos cargos em que cada um de nós está diariamente, para sermos parceiros para este desenvolvimento e esta democracia saudável que todos queremos fazer parte. Muito obrigada, Jaime, e a todos. Fantástico, Carla, Obrigada sim, por me senhor. Muito ouvirem. bem. Não, não, e muito bem. É um prazer ter aqui a Carla a fazer-nos esta primeira lição de início. E, portanto, eu sei que estás em trânsito e, portanto, irás acompanhar dentro do que é possível, né? Com muito gosto. Muito bem. Pronto, o que eu propunha agora era fazermos isto da seguinte forma. A Catarina vai fazer uma primeira intervenção, não sei, à volta de 5, 10 minutos, né? Uma primeira intervenção inicial, 10 minutos. Depois fazemos uma primeira discussão com 3 ou 4 testemunhos e depois passamos ao João Maria. Está bem, João? Que é para criarmos aqui uma dinâmica mais ativa e, portanto, isto ser mais ativo. Catarina, começamos pelas senhoras. Obrigada, Jaime. Obrigada também a esta nota introdutória da Carla. E é um prazer para mim estar nesta conversa com o João Maria Botelho, que, para além de ser um jovem líder português, é um grande amigo meu e, portanto, eu tenho o maior gosto de partilhar esta conversa contigo, João. E dar também os parabéns ao Jaime, mais uma vez, por continuar a dinamizar esta partilha de conhecimento, que é tão difícil. Nós todos temos agendas complicadas e o tempo é escasso, mas isto continua a ser extremamente importante e precisamente pela importância do debate intergeracional, que é uma coisa que tem sido promovida, continua a ser necessário promover e que claramente os frutos são muito bons e temos visto isso nos últimos tempos. Eu gostaria só de começar por pegar em algumas das coisas que a Carla falou, porque realmente vale a pena salientar esta questão da audácia das novas gerações. Eu digo muitas vezes, ainda hoje, pela manhã, eu estive em Peniche, na Escola de Verão da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e eu estive rodeada de alunos do secundário,
portanto, desde os 16 aos 17, 18, e estivemos a falar, no meu caso, sobre a agenda de mulheres, paz e segurança e a importância de termos mulheres em cargos de decisão política e ainda mais as mulheres na mesa das negociações, quando falamos em resolução de conflito, que infelizmente é uma imagem que nem sempre vemos, e também por isso pode-se explicar a falta de uma solução duradoura para muitos daqueles conflitos que hoje em dia assistimos e que acompanhamos. Mas aquilo que realmente saiu destas conversas foi a capacidade crítica destes jovens, a capacidade de também expressarem os seus pontos de vista, nem sempre. Portanto, nem sempre concordantes em relação a esta matéria. Discutimos muito, por exemplo, a importância das cotas e depois também, naturalmente, a importância das cotas para os jovens na política. Eu devo dizer e também aqui uma declaração de interesses, porque este governo tem feito um belíssimo trabalho em trazer a juventude para o centro. Eu própria faço agora parte também deste governo, trabalhando como Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, e também por isso, claramente, uma aposta do governo em jovens e naquilo que é a visão dos jovens para o país, e eu acho que isso é um ótimo sintoma de progresso. Mas a verdade é que a vida pública não se cristaliza apenas pelo Campus 21 ou pelo Parlamento português, portanto, nós temos visto também cada vez mais os jovens a dinamizarem atividades na sociedade civil, a criarem as suas próprias associações, a terem precisamente essa coragem, essa audácia e eu te diria essa arrogância, porque nem sempre é fácil a um jovem nos seus 20 anos dizer ou assumir, sim, eu vou avançar com este projeto, porque temos ainda um pouco estas dúvidas, o síndrome de impostor ou a ideia de que ainda não somos credíveis o suficiente. E eu ainda hoje em Peniche dizia aos estudantes que ser jovem não é uma fraqueza, é uma virtude e é algo que nós devemos aproveitar, porque esta oportunidade realmente é a única oportunidade de errar e de constantemente aprender. Tendo em conta também os projetos a que nos comprometemos. E, portanto, eu acho que também a Carla mencionou que mais do que reativos somos proativos, e eu acho que esta juventude tem precisamente essa vontade de trazer os problemas que são os problemas da nossa geração. Desde logo com uma questão que me preocupa muitíssimo, que é o facto de algumas agendas que antes eram prioridade e que agora passaram a ser relegadas para segundo plano, porque temos tantas outras emergências, e obviamente falo aqui das guerras na Europa e a guerra na Europa e no Médio Oriente, mas preocupa-me talvez a falta de prioridade na questão de igualdade de género, que nós temos assistido a um retrocesso no Afeganistão, por exemplo, mas também na própria proporção de mulheres no nosso Parlamento, na proporção de mulheres na União Europeia. Aliás, ainda esta semana Ursula von der Leyen dizia que se não formos nós a pedir esta participação feminina, então não é natural, não acontece de forma natural, e a verdade é que é sempre importante trazer estas matérias para cima da mesa, porque acabam por ser esquecidas. E depois, eu não vou ocupar muito tempo sobre esta matéria, porque tenho a certeza que o João Maria Botelho também vai falar sobre isto, mas são as preocupações relativas às alterações climáticas que passaram a ser, portanto, preocupação para depois, e acho que é uma pena, porque era uma das grandes bandeiras da juventude e gostaria que continuasse a ser, porque é condição essencial para a nossa prosperidade. E, obviamente, quando falamos da situação que se vive aqui em Portugal, a questão da habitação e das oportunidades económicas, das oportunidades de emprego, é uma questão que nos preocupa a todos. Eu emigrei em 2022 para Bruxelas, foi uma escolha minha, mas podia não ter sido, porque efetivamente eu sei de muitos outros jovens com melhores
competências que eu, que ficaram aqui em Portugal ou que sentiram mesmo necessidade de sair, porque aqui em Portugal as condições não eram não eram as justas. E, portanto, eu acho que há claramente um problema de, no fundo, investir nos jovens e garantir que têm retenção aqui em Portugal. Se bem que eu digo sempre, sair é bom, e sair para mim foi bom, mas regressar é melhor ainda, sobretudo quando sentimos que somos valorizados e que temos um papel a desempenhar naquilo que é também o crescimento económico do país. E por fim, realçar o papel basilar, o pilar de tudo isto, que é a educação. E se a consciência para o debate intergeracional não começar nas escolas, então está tudo perdido, porque me parece que é nas escolas que nós sabemos os jovens começam com o seu processo de socialização, começam a ganhar espírito crítico, que eu acho que é, na verdade, o grande trunfo da educação, não é tanto a parte teórica, mas sim aquilo que nós ganhamos portanto, de saber julgar as notícias que nos chegam, de saber entender a realidade que nos é próxima ou que nos é distante, e portanto na escola começa tudo isto, e são iniciativas como as que eu participei hoje de manhã, em que trazemos pessoas de diferentes setores, de diferentes idades e com diferentes interesses, que também contribuem para que os jovens se sintam elementos ativos e pertinentes naquilo que é a decisão ou o futuro de um país. Eu acho que Portugal tem ainda um caminho muito longo para percorrer. Estamos mais próximos hoje do que estávamos há 5 anos, e eu acho que isso é positivo e vê-se, aliás, temos tantos jovens com posições de enorme destaque e tantos jovens também que nós vemos todos os dias na televisão, lá está, com a arrogância de comentar, porque acho que é preciso ser arrogante para achar-se especialista em alguma coisa. Nunca seremos especialistas em nada, porque estamos sempre a aprender, mas eu acho que é um passo importante, precisamente para dar a credibilidade e para dar voz a diferentes opiniões, porque acima de tudo é isso, é a diversidade que também enriquece as conversas, e portanto este é o meu contributo inicial, mas gostaria imenso de ouvir de todos os que Muito participam bem. nesta discussão. O João não se importa que agora demos a palavra às outras pessoas, está bem? Mais velhas, para comentar e depois passamos ao João, para tornar isto mais interativo. Como é habitual, quem quiser intervir pode levantar a mão, mas eu tomei a iniciativa, conhecendo aqui algumas pessoas, de as incentivar a falar. Pronto, e se calhar até vou começar pela Manela Castro, pronto, não é por acaso, porque de facto ela é responsável da ETIC, lida há muitos anos com jovens e poderá também dar o seu testemunho sobre isso. Olá, boa tarde de novo. Eu diria que os jovens são o meu alimento. Eu há 3 décadas, quase há 4 décadas, que vivo para os jovens, porque acredito neles, porque acredito que a educação pode mudar, porque acredito que os jovens são sempre a esperança e o futuro de um país, são a nossa. Bom, os jovens para mim são, como disse, o meu alimento a todos os níveis. Eu abdiquei de uma carreira para me dedicar aos jovens e são os jovens, eu hoje tenho 70 anos e são eles que continuam a alimentar-me. Eu vou todos os dias para a escola com a mesma vontade, com a mesma ansiedade de poder ajudar, de poder contribuir para que eles consigam atingir aquilo que são os seus sonhos. Ouvi-los, haver uma educação que se quer participativa. Não pode ser de outra forma, participativa, inclusiva, perceber exatamente o que é que eles propõem, querem apoiá-los, levar os seus projetos em frente. Isso para mim é o essencial daquilo que eu considero a educação. Como dizia aqui a Catarina, acho que é fundamental que, para além daquilo que é o currículo de um determinado curso, que a escola se empenhe muito na preocupação dessa aprendizagem de novos skills, de que o jovem consiga perceber da
razão de um problema, consiga perceber o que é uma notícia falsa de uma notícia séria, de que se possa empenhar. Infelizmente, ao contrário da Catarina, penso que ainda não há muitos jovens a intervirem, quer na nossa comunicação social, quando eu às vezes vejo debates sobre temas importantíssimos, ainda vejo muito poucos. Ainda vejo sempre as mesmas caras. Não há, temos que trabalhar muito para dar espaço e para ouvir aquilo que os jovens têm para nos dizer. E acho que ainda estamos em Portugal, enfim, não conheço suficientemente outros países, mas aquilo que me parece é que ainda estamos muito longe desse momento, dessa participação, desse saber ouvir o que eles têm para nos dizer, de apoiar os seus projetos. E eu diria que esse é um fator, para mim, fundamental, que é realmente fazê-los ter voz. E fazê-los ter voz é dar-lhes essa possibilidade, e eu aqui diria que se conseguirmos fazer isso, que haja uma maior intervenção e participação desta juventude, nós daremos um passo muito positivo naquilo que é o caminho do futuro. Muito bem. Nuno Santos, que também está aqui connosco e que tem tido também uma grande preocupação em participar em movimentos cívicos ligados aos jovens. Força, Nuno. Obrigado, Jaime. Eu vou, assim, de uma forma pouco estruturada e preparada, mas sexta-feira, ao final do dia, não haverá grande gravidade nisso. Ocorre-se-me dizer duas coisas. Eu acho que em Portugal a sociedade perde muito por carregar na segmentação etária. Não sou nada fã da expressão jovens como um subgrupo. Parece que está, de alguma maneira, diminuído, porque depois presta-se a muitos equívocos. Um jovem com 18 anos tem as mesmas responsabilidades que um jovem com 70 anos perante a nossa Constituição. E isso deve ser dito todos os dias. A Manela Carlos, mulher que eu admiro muito, que admirava como atriz e admiro agora fazer este trabalho que ela faz, ela tem 70 anos e não está diminuída em nada. Portanto, esta questão arranca logo mal. Eu partilho convosco aqui, o tempo já passou o suficiente para saber bem partilhar. Eu trabalhei com o Jaime, de alguma maneira, há já quase 20 anos, e com o Nuno Moraes Sarmento, como ministro. E nós refletíamos sobre este tema da política para os jovens, e eu trabalhei com ele por causa dos temas da sociedade de informação, e ele dizia: a política mais importante para os jovens é a política da tecnologia, é a política da sociedade de informação, porque é essa onde eles vão poder fazer uma grande diferença. E, portanto, quando a Catarina fala de encontros com jovens do ensino secundário, isso é um grupo que não tem nada a ver com o grupo de jovens da universidade ou jovens com 3 anos de experiência profissional, porque eu não sei o que é que a gente vai chamar à primeira-ministra, ex-primeira-ministra da Finlândia ou o ex-primeiro-ministro da França. São jovens, não é boa essa expressão, não é boa essa expressão. E eu fiquei muito marcado por um artigo há muitos anos do José Pacheco Pereira, que dizia, por exemplo, que fazia muito mal à sociedade portuguesa haver juventudes partidárias. Os jovens que querem fazer política entram para os partidos. E é nos partidos, não é nesse subgrupo das juventudes partidárias que eles fazem política, é nos partidos. E nós, no 25 de Abril, à volta do 25 de Abril, vimos muitos jovens a fazer política, jovens nesse conceito de idade, e se calhar devíamos refletir sobre isso. Depois, de forma muito concreta, eu acho que algo que precisa de acelerar em Portugal, a Catarina de Almeida tocou nisso, a participação, e quase que pedindo desculpa, porque a palavra arrogante não soa uma palavra muito simpática, e temos de dizer: deixem-nos ser arrogantes. Não, deixem-nos participar, ponto final, e se somos percebidos como arrogantes, pois pouco importa. Pouco importa. Eu vejo ali o Carlos Costa com a mão levantada, e Sim. por uma associação direta que ele compreenderá e não levará a mal, lembro-me do Álvaro Barreto, que quando foi
ministro me dizia: eu só quero estar rodeado de dois subgrupos, os muito jovens e os já que não são assim muito jovens, para eles se combinarem bem. Que era isso que a Catarina dizia, o diálogo intergeracional, mas natural. E uma área onde faz muita falta isso é no mercado de trabalho. Eu tenho muitas interações no norte da Europa e para mim está muito à face essa diferença. Na Holanda, que é um país agora, por razões familiares, eu tenho alguma relação, vê-se muitos jovens a trabalhar, a fazer part-times por todo o lado. E aqui em Portugal, a gente não vê isso. E eu, na minha atividade profissional, eu sei que quando cheguei ao meu primeiro emprego pós-faculdade, o facto de ter tido part-times antes fez toda a diferença do ponto de vista do meu desempenho económico e social. E essa nota de entrada mais rápida no mercado de trabalho, em formatos de contratos mais simples, poderia fazer alguma diferença. Deixo essas duas notas. Obrigado, Jaime. Muito bem, Dr. Carlos Costa, antes de passar a palavra, deixe-me só perguntar. O Ricardo Castanheira queria fazer uma pergunta à Catarina Caria. Eu penso que ele está em Bruxelas e depois passa ao Dr. Carlos Costa, está bem? Faz favor, desculpe lá. Ricardo, está aqui connosco, não está? Estou, Jaime, muito Muito bem, obrigado. muito Eu bem. peço desculpa, e estou na rua, por isso é que não tenho a câmara Muito bem. ligada, mas não queria deixar de acompanhar, porque tenho muito Sim, apreço pela Catarina, e queria partilhar desde logo uma apreensão para ouvir o comentário dela, porque a semana passada tiveram lugar as chamadas universidades de verão de pelo menos 3 importantes partidos políticos em Portugal, certo? Do PS, do PSD e do Bloco de Esquerda. E a verdade é que nós, enfim, de uma delas o que sabemos é que foi discutida a interrupção voluntária de gravidez, das outras duas não fazemos ideia o que é que lá foi discutido, e portanto a mim surpreende-me um pouco que em fóruns tão importantes e quando se fala tanto da necessidade de participação política dos jovens, na verdade se percam estas oportunidades de pôr e expor publicamente aquilo que é uma reflexão feita pelos jovens sobre o país. E portanto, enfim, não sei o que é que a Catarina poderá dizer sobre isto, e deixava-lhe uma provocação que é a seguinte: se ela tivesse a possibilidade, que ainda não tem, apesar de estar próximo, se ela tivesse a possibilidade de, através de um decreto assinado por ela, tomar uma decisão em favor dos jovens e para os jovens portugueses, qual seria essa decisão? Obrigado, Jaime. Muito bem, sim, senhor. Força, Catarina, então, por favor. Ah, Uma novidade. Sim, obrigada, Ricardo, pela pergunta, e pela provocação, que eu acho que é extremamente pertinente. Bom, em primeiro lugar, acho que a transparência e também, lá está, a qualidade da participação dos jovens é, de maior relevância. Não basta termos, lá está, as universidades de verão, destes grandes partidos, se a qualidade ou, digamos, a magnitude da participação não for, não for transparente ou não for relevante. Portanto, isso é desde logo um ponto que eu faço sempre realçar, de que não basta adicionar jovens à equação e esperar um resultado diferente. Os jovens têm de ter, têm de não só exprimir a sua opinião, como também estar nos tais fóruns de decisão. E, portanto, obviamente que eu gostaria de ver isso de forma mais clara em tudo aquilo que envolve jovens, até porque nós sabemos que uma das formas dos jovens participarem na vida pública e serem proativos, serem ativos civicamente, é pelas redes sociais. E, portanto, se partilharmos mais insights e se partilharmos mais dessas reflexões com o público, isso também incentiva outros jovens, por efeito dominó e por exemplo, a continuarem a sentir que a opinião deles é valorizada. Bom, eu diria que se eu tivesse a oportunidade de decidir estas questões ou matrizes de apoio aos jovens, o primeiro decreto de lei que eu faria era focado no investimento. Eu acho que ainda há muito pouco investimento em iniciativas que realmente promovem a participação qualitativa, mais uma vez, dos jovens. Nós sabemos, por exemplo, que a CNJ, o Conselho Nacional de Juventude, não conta ainda com o investimento e com o apoio que necessitaria para fazer ou para, no fundo, dinamizar projetos de maior magnitude e que tivessem um impacto mais direto naquilo que é a participação dos jovens
em diferentes pastas, e portanto o investimento é fundamental porque lá está, nós não podemos avançar uma agenda como a da juventude se também Muito bem. não houver dinheiro para isso. E só dizer isto, que é trazer, dar mais voz a este tipo de projetos, porque aquilo que nós não vimos, aquilo que nós não ouvimos, nós não vamos querer investir e, portanto, o investimento está aliado a essa visibilidade e preparação. Muito bem. Pronto, nós antes do João Maria Boteco, obviamente é outro dos intervenientes. João, vou passar ao Dr. Carlos Costa, está bem? Que está aqui connosco hoje, e depois passo ao João, e depois já temos aqui a Mónica Ferro, que está em Londres, já estamos a ver aqui a andar na rua, e outras pessoas. Está bem, Mónica? A Mónica fala depois a seguir ao João, está bem? Como tu gostas. Dr. Carlos Costa, por favor. Muito obrigado. Primeiro que tudo, eu gostaria de sublinhar a intervenção, as duas intervenções, mas em particular o comentário do Nuno Santos. Nós temos que ter consciência que a categoria de jovem é uma categoria recente que se tende a aprofundar com o declínio do modelo de desenvolvimento económico. É a explicação que nós encontramos para não conseguir absorver no mercado de trabalho e é uma explicação simples. Não estão no mercado de trabalho porque são jovens. Não, não estão no mercado de trabalho porque o mercado de trabalho não oferece oportunidades de absorção. E, portanto, o que está na origem do problema é o declínio económico do nosso país. Ponto. Tivesse o nosso país uma dinâmica de desenvolvimento muito mais acentuada e, digamos, a distinção jovem, não jovem, ganhava uma outra dimensão e passava a ser a distinção entre aprendiz e sénior, que foi uma distinção que existiu sempre no mercado de trabalho, mas que nunca foi uma barreira à entrada, foi uma passadeira da entrada no mercado de trabalho. A segunda observação que eu gostava de fazer e que é importante é a seguinte: nós temos de ter consciência que o nosso sistema de ensino é um sistema de ensino que agrava o dualismo da sociedade portuguesa. E agrava o dualismo da sociedade portuguesa porque não apetrecha toda a juventude com os conhecimentos necessários para superar a dificuldade da entrada no mercado de trabalho. Não só no mercado de trabalho português, mas no mercado de trabalho europeu, em geral. E nós temos que fazer uma grande reflexão sobre as saídas profissionais e os conhecimentos resultantes do nosso sistema de ensino e da igualdade ou não dos alunos quando entram no sistema de ensino perante as oportunidades e as possibilidades que esse mesmo sistema de ensino fornece. A terceira observação que eu gostava de fazer é que a nossa escola é uma escola que privilegia o conhecimento em si, estou utilizando uma categoria hegeliana, e não o conhecimento para si. Significa que tende a formar uma juventude que não põe em questão nem o seu papel, nem a integração na sociedade, porque não faz uso do conhecimento para se interpelar a si própria e interpelar os outros. A última observação que tem a ver basicamente com a questão das saídas dos jovens para o exterior. A saída dos jovens para o exterior não é matéria que me preocupa. O que me preocupa são as oportunidades que não existem e que motivam a sua saída. Fosse essa saída para o exterior idêntica à saída de um holandês ou de um sueco, em que ele sai, mas há um sistema produtivo que tem uma oportunidade que, se ele não ocupar, vai ser ocupada por outro, que pode até ser de uma outra nacionalidade, eu estaria tranquilo. O problema é que ele sai e não tem a garantia de regressar, porque o que motivou a sua saída não é só o seu desejo de ir integrar um outro tecido produtivo, um outro tecido social, é a falta de processo de integração no ponto de partida, ou seja, no território de onde é oriundo. E este é que é o problema sobre o qual temos que refletir. O problema dos jovens em Portugal é o reflexo de uma falta de oportunidades. E a falta de oportunidades é o reflexo de uma economia em declínio, que não faz aquilo que teria que fazer necessariamente, que é renovar as oportunidades de emprego. Por último, e acrescento este ponto essencial, nós tivemos a sorte, e eu felicito quem o fez, de ter tido no sistema de ensino
um salto significativo do ponto de vista de formação e de aquisição de conhecimentos. Mesmo se a consciência a passagem do conhecimento em si para o conhecimento para si não foi fomentado como devia. Mas temos de ter a consciência que este sistema de ensino não se articulou devidamente com o sistema produtivo e também é bom dizer, o sistema produtivo ficou aquém daquilo que se exigiria dele para absorver o conhecimento que foi transmitido. Portanto, dito de outro modo, a categoria jovem é uma forma simples de arquivar um problema muito mais vasto e é por isso que a idade do jovem vai, à medida que o tempo passa, vai aumentar, porque vai ser a resposta da sociedade a um problema que não resolve. E todos os que ficam excluídos do sistema produtivo vão ser, e não entram no sistema produtivo, vão ser considerados jovens, não porque sejam jovens, mas porque não entraram. No meu tempo, e eu não tenho nenhum passadismo, Depois pudesse ir acabando também para dar. Portanto, sim. Em suma, os jovens têm um motivo profundo de queixa, que é a estagnação da economia portuguesa e a estagnação da sociedade. Muito bem, sim, senhor. Excelente nota, como sempre, que nos deixa o Dr. Carlos Costa, e muito obrigado pela sua disponibilidade, é sempre um gosto ouvi-lo. Vamos então agora ao nosso outro jovem, o João Maria Botelho. João. Olá a todos. Não sei se me conseguem ouvir bem. Está tudo calibrado? Perfeito. Obrigado, Jaime. É um prazer estar aqui depois de vir a tantas Sharing Knowledge Sessions e admirar todos os seus participantes, poder partilhar uma Knowledge Session com a Catarina, que é a minha amiga, eu tanto admiro. Também ter a presença aqui da nossa Secretária de Estado, Carla, que já se reuniu comigo e com a Catarina, o que demonstra a preocupação em querer ouvir as inquietações que nós temos como jovens. Eu queria trazer aqui, quando me falaram da sessão, que tópicos é que eu posso trazer e que ideias gostava de abrir aqui para a discussão. Em primeiro lugar, a questão da liderança climática e sustentabilidade é muito importante para mim. E sabemos que os jovens têm um papel crucial nesta jornada que andamos a fazer. Não fossem os Países Baixos a ter uma pressão regulatória legislativa levada pelos jovens, e não só, e quando falamos dos jovens falamos, e eu acredito muito na intergeracionalidade, ou seja, o que eles fizeram foi, não só foram para a rua, como levaram os seus pais e disseram, vocês fazem parte desta nossa luta e vêm connosco. Que deram origem, por exemplo, a eventos como os Fridays for the Future, onde sabemos que vários jovens ao longo do globo se mobilizaram. Outro ponto que eu também acho que é muito importante e que é muito discutido não só pela Mónica Ferro, mas também pela Catarina, é a questão da democracia e dos direitos humanos. No mundo global, onde vivemos, graças a Deus, numa localização privilegiada, nós temos e achamos que os direitos humanos, os direitos fundamentais, é algo adquirido. Digo isto pelo facto de eu já ter nascido depois do 25 de Abril, ou seja, eu já vim e já nasci com a papinha toda feita, eu já tinha os direitos e liberdades à minha disposição. Nós sabemos, por exemplo, vejamos nas reformas políticas, a Malala Yousafzai, desde cedo, lutou pelo direito à educação das mulheres e das meninas e ganhou o Prémio Nobel da Paz aos 17 anos. Ou seja, acho que abriu logo de início um precedente que acho que continua a inspirar os jovens. Nós também vemos movimentos, por exemplo, ainda na democracia e direitos humanos, um movimento que começou nas redes sociais, muito nos Estados Unidos, o Black Lives Matter. Ou seja, isto foi também algo impulsionado pelos jovens. Nós temos aquela ideia e gostamos de levar à discussão temas que achamos que são nossos e que podemos ter um saying, ter algo a dizer. E também por gostar muito do tema na questão do empreendedorismo social e da inovação. Trazer-vos aqui duas ideias que eu gosto muito e que mostram também o espírito dos jovens inovadores. Há, por exemplo, uma plataforma que se chama Kiva, que foi feita por jovens dos 18 aos 25 anos, que ajuda empréstimos e microempréstimos a microempregadores para começarem os seus pequenos negócios. Por exemplo, outra ideia também que eu acho muito interessante, a Impossible Foods. A Impossible Foods é uma startup de impacto social que visa criar soluções alimentares
focados em como é que nós podemos reimaginar as nossas indústrias alimentares, ou seja, a questão da economia circular, e hoje cada vez mais ao longo da União Europeia vemos isso. Em Portugal, por exemplo, temos ideias como a ReFood, que é algo mais, que já mais conhecido e que ajuda também no desperdício alimentar. Porque quando nós falamos da agenda da sustentabilidade e das ODS, nós falamos da agenda 2030, que deveria ser concretizada até 2030. Nós estamos em 2024 e nas últimas estatísticas do relatório das Nações Unidas nós já fizemos apenas de 12% a 15% da agenda dos ODS, 32% regrediram e o restante teve desvios que são, ou seja, são desvios que Algum impacto, nós exatamente. estávamos com algum impacto que não estávamos a contar. Muito isto se diz pelo que o que dissemos logo no início. Nós tivemos situações como a guerra da Ucrânia, a questão da dependência energética da União Europeia face a países como a Rússia. Falamos da instabilidade política e económica. E logo de início, estes temas são logo aqueles que entram para dentro da gaveta quando temos determinados problemas ditos mais graves, ou seja, temos uma pandemia, temos uma questão, temos uma grande guerra, ok, vamos voltar com a sustentabilidade para trás, vamos reabrir as centrais de carvão, vamos calar agora um bocadinho os jovens, e isso acontece. Mas, por exemplo, e dizendo para falar de uma questão importante, nós tivemos uma resolução muito importante, que é a resolução 2250, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, dos Jovens Paz e Segurança, já ainda aqui um bocadinho no tema da Catarina, que foi uma resolução histórica que mostrou que os jovens têm um papel, sim, crucial na promoção da paz e da segurança internacionais. E como é que nós podemos fazer isto? A nível local, a nível nacional, ou seja, por exemplo, quase todas as câmaras têm assembleias de jovens. E o que é que me dizem essas pessoas com quem eu reúno? É que vão pouquíssimos jovens. Ou seja, não precisamos de estar num nível mais internacional, não precisamos de estar todos em grandes NGOs, não precisamos de estar todos... Podemos começar com a mudança do bottom-up, começar nas nossas assembleias locais. O que é que nós gostávamos de ver no nosso concelho? Uma coisa assim tão simples. E agora, termino aqui... para depois continuarmos e abrirmos aqui ao debate. Rapidamente, o Acordo de Paris de 2015 teve-se uma grande articulação juvenil neste acordo climático. Porquê? Vemos grupos como o Fridays for the Future ou a International Youth Climate Movement que mostraram e fizeram esta pressão sobre os governos para garantir que tínhamos um acordo ambicioso. Estes acordos são feitos, estes acordos são possíveis, e se formos e fazendo um estudo também, o último estudo que o World Economic Forum fez, quais é que são os goals que os jovens mais têm vindo a mobilizar? O 13, a ação climática, o 16, o paz, justiça e instituições eficazes, e para isso temos vários planos das metas das ODS e criamos plataformas como o UN Youth Strategy e etc. Portanto, abri aqui para discutirmos, para falarmos. Dei aqui vários exemplos, porque acho que são exemplos interessantes que acontecem no mundo inteiro, porque os nossos nacionais, depois eu e a Catarina também podemos falar, como aqueles que estamos envolvidos. Muito bem, sim senhor. Mónica, não sei se estás em linha. Muito bem. Olá, Jaime. Pronto, muito bem. 5 minutos, está bem? Muito bem. Não, nem tanto. 5 minutos, ponto certo. Eu queria de facto juntar-me à conversa, porque nós nas Nações Unidas, o Fundo das Nações Unidas para a População, tem tido grandes responsabilidades na coordenação da política de juventude, muito alinhados, e já que estamos todos a falar em língua portuguesa, muito alinhados com o papel que Portugal tem de apresentar bianualmente uma resolução na Assembleia Geral das Nações Unidas, na terceira comissão, sobre os jovens. E a razão pela qual há esta autonomização da categoria de jovens é exatamente por reconhecer que há uma série de perspectivas, há uma série de necessidades e há uma série de oportunidades que os jovens nos apresentam. E daí essa autonomia de ter uma agenda virada para os jovens, porque de facto é inegável que os jovens enfrentam uma série de desafios motivados, como aqui já foi referido, pela necessidade de se integrarem no mercado de trabalho, motivados
por uma agenda de consciência social que começou já mais recentemente. O João Maria acabou de elencar alguns temas, a agenda climática, a agenda do combate às alterações climáticas, as Jovens Paz e Segurança. Foi o UNFPA que, com a Comissão de Consolidação da Paz, ajudou à redação dos planos de implementação da agenda, e que nós dizemos muito claramente que há um elemento que falta na realização da paz, e que é exatamente esta componente juvenil. Os jovens são não só vítimas de conflitos armados, são eles próprios atores da reconstrução. Muitas vezes, quando as sociedades estão desintegradas e estão mobilizadas no esforço de guerra, os jovens são muitas vezes os que estão na linha da frente na construção das sociedades e na construção de respostas. Além disso, nós sabemos também que os jovens têm estado ausentes das mesas de negociação, e com certeza que a Secretária de Estado, a Carla Mourela, sabe articular isto melhor do que ninguém, do que tem acontecido como resultado da pouca participação dos jovens, não têm lugar nas mesas, e portanto isto significa que muitas das políticas são decididas sem eles, e muitas das políticas que são para eles, e portanto nós temos tentado de alguma forma garantir que os jovens têm esse lugar à mesa das negociações, e que os planos de desenvolvimento, os planos de paz, têm não só os jovens na fase da tomada de decisão, como têm os jovens na fase de desenho de programas, na monitorização do desempenho dos programas e até na correção desses programas. Portanto, há aqui uma agenda de autonomização, que é uma agenda de empoderamento, no sentido, e agora vou roubar aqui a frase-chave de um outro movimento, que era o movimento das pessoas portadoras de deficiência, quando elas diziam muito claramente: nada sobre nós sem nós. E os jovens dizem-nos isso de uma forma muito clara. Não há decisões, não se podem tomar decisões sobre os jovens sem que os jovens estejam sentados à mesa das negociações e da decisão dos programas. E, portanto, nós temos tentado, de todas as formas que podemos, e apostando sobretudo nos três grandes E's, na educação, no emprego e no empoderamento, como as agendas de autonomização dos jovens. E, portanto, é preciso ter em consideração que esta é uma voz autónoma, é uma voz com uma articulação especial e que reivindica um caderno de ações específico. Eu dou muitas vezes este exemplo, se me permitem. Eu já não sou jovem, já fui jovem, e digo isto também muitas vezes. Uma das coisas que mais me frustrava quando era jovem... A Mónica sempre foi jovem e vai ser sempre jovem, está bem? Espírito. Mas é esta ideia de que os jovens são futuro. Os jovens não são futuro, os jovens são presente. Os jovens têm hoje uma palavra na tomada de decisão e têm hoje uma palavra na execução das políticas de desenvolvimento do país, na participação política, que tem que ser reconhecida, e tem que ser reconhecida como necessitando também de alguns investimentos cruciais. E daí nós apostarmos na formação de pares, apostarmos no acesso dos jovens à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos sexuais e reprodutivos, e de uma certa forma são mais articulados do que eu alguma vez fui, porque eu, sim, João Maria, nasci numa altura em que os direitos estavam a ser consagrados. Vocês nascem numa altura em que nós acreditávamos que a luta pelos direitos estava num caminho de progresso, os direitos iam surgindo e iam-se acumulando, e vocês agora lutam por esses direitos, que estão a ser contestados em muitos sítios, nomeadamente negando a ideia de que há uma categoria autónoma chamada jovens, mas também lutam contra as alterações climáticas que vos ameaçam a própria existência. E, portanto, debates como estes são muito importantes para ter jovens a dizerem ao resto da comunidade, numa perspectiva intergeneracional, como é evidente, o planeta é habitado por pessoas com muitas idades e qualquer decisão tem que nos ter a todos em linha de conta, mas vocês têm uma voz própria e, portanto, debates como estes, dando voz aos jovens, que nos vão dizer o que é que precisam para terem um futuro com dignidade e para terem um presente produtivo, são muito importantes. E, portanto, mais uma vez, só louvar a pertinência deste debate, e já me falei mais tempo do que eu queria, mas muito obrigada. Não, está muito bem, sim, senhor. Antes de passar outra vez à Catarina e ao João, Catarina, eu já passo também, vamos tentar ter aqui mais uma ou duas intervenções e eu já passo a Catarina. O Jorge Gomes é professor no ISEG e lida muito também com jovens. Algum breve comentário? Boa tarde. Sim, eu posso fazer um comentário. Tal como a Manuela Carlos, eu vivo rodeado de energia de jovens já há muitos anos. Eu vivo rodeado da energia destes jovens e também é preciso dizer, eu também transmito a energia aos jovens, não é? E portanto esta
esta conversa que eu concordo plenamente com o Nuno Oliveira Santos, que entretanto parece que já saiu, de que isto não é propriamente uma falsa questão, mas de facto os jovens fazem parte da sociedade e, portanto, o que nós temos é que colaborar uns com os outros e ajudarmos os jovens a crescer. Por outro lado, eles também certamente nos ajudam a conhecer outros elementos, outras realidades. Tenho essa fortuna. O que penso que talvez seja bastante importante é aquilo que a Mónica Ferro, que entretanto continua a andar pelas ruas de Londres, se não estou enganado, referiu que há diferentes tipos de jovens. Eu vivo rodeado da energia dos jovens, mas eu vivo rodeado de jovens especiais. E esses jovens especiais são normalmente alunos universitários. E de facto, estes alunos universitários têm uma vida muito diferente de outros jovens de outras paragens, e inclusive de Portugal, enfim, dos locais mais afastados dos centros urbanos, que não têm acesso às mesmas condições que estes jovens universitários. E portanto, quando se coloca a questão dos jovens, obviamente que é importante, não é? Eu não estou completamente por dentro da questão, aliás, eu estou no outro extremo, porque o ISEG, entretanto, há um ano, ganhou mais uma certificação. O ISEG agora é Age Friendly University, o que significa que nós vamos para o outro oposto, e portanto vamos tratar das pessoas que se reformaram, que se aposentaram, e vamos tentar integrá-las na sociedade. Essas sim, provavelmente muito menos ouvidas que os jovens. Mas depois, dentro dos jovens, há setores, ou há parte de jovens, ou classes de jovens, ou tipos de jovens, ou grupos de jovens que não têm as oportunidades que têm todos aqueles alunos que são meus e da Manuela. E, portanto, penso que a discussão talvez seja muito mais interessante focalizar nesses grupos de jovens, o que é que nós podemos fazer por eles e o que é feito por eles. Como digo, desconheço, provavelmente o João Maria é capaz de saber um pouco mais, a Catarina também, portanto, deixo só esta reflexão, mas desde já também agradeço a energia dos jovens como o Jaime Pesado, Muito que bem. não é só os jovens que nos deixam energia, não é? A energia do Jaime Pesado e dos outros jovens que eu vejo aqui nos quadradinhos, quer dizer, o José Jesus, o Miguel Henriques, etc. Sem dúvida, sem Essa dúvida. energia é Muito bem. fundamental e importante. Obrigado, Jaime. Muito bem. O Nuno vai sair. Nuno, queres fazer algum comentário? Vi que levantaste a mão ou foi lapso? Foi lapso. Não foi levantar, foi dar uma Ah, salva de palmas então, palmas também. à decisão do ISEG deste trabalho Muito bem. para todos virem à universidade. Sim, Muito bom, senhor. Jorge. Muito Muito bom. bem, muito Um bem. abraço. Muito bem. Antes de passar à Catarina e ao João, vamos à segunda round. Não sei, Miguel Henriques, que também é uma pessoa que lida muito com jovens, quer fazer algum breve comentário? Eu agradeço alguma novidade para dar mais oportunidades. Muito bem. Muito brevemente, só dizer que uma sessão como estas e as várias coisas que ouvimos aqui, nomeadamente também a intervenção de quem está mais a par de coisas do que se faz lá fora, como a Mónica, deixam-me muito esperançado porque até agora eu ouvia sempre falar de jovens a assembleias de gente como eu, sem cabelo ou com cabelos brancos. E de facto os jovens nunca estavam presentes quando se falava deles, nem nunca estavam presentes quando se falava do que fazer pelos jovens ou até com os jovens. E acho que essa é a mudança fundamental que talvez tenha assistido nos últimos dois ou três anos, porque talvez pelas razões que o Carlos Costa também aqui nos explicou, de facto a geração na qual eu me incluo tratou de tomar conta daquilo que é o valor económico substancial e os jovens vão ter muito que lutar para partilhar aquilo que essa geração tem. Obrigado. Muito bem. Sim, senhor. Francisco Evangelista foi um antigo dirigente associativo. Alguma breve nota também, antes de passar depois a alguns jovens e depois também à Catarina, atualmente. Olá, boa tarde, Jaime. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Jaime, eu fiquei. Não estou muito ligado a estes temas, mas gostava só de passar um bocadinho da minha experiência enquanto gestor nos últimos 20 anos e partilhar com todos os participantes a evolução que eu tenho visto na perspectiva das empresas, da entrada dos jovens nas empresas onde tenho participado. E só esta nota, aquilo que eu noto, fala-se muito da questão da geração mais bem preparada e dos jovens estarem cada vez mais bem preparados, e isso é uma realidade, mas aquilo que eu destaco mais e aquilo que eu tento incentivar nas equipas e nos jovens que chegam à empresa ou às empresas,
é o seu caráter de empreendedorismo. E essa tem sido a principal alteração que eu tenho sentido nos últimos anos. Uh, há um sentimento grande de autoconfiança, de vontade de empreender, e essa é talvez a grande responsabilidade de pessoas que neste momento têm responsabilidade nas direções das empresas, na gestão das empresas, permitir que esse espírito se mantenha e que haja condições para que as empresas beneficiem desse entusiasmo e dessa preparação com que os jovens chegam à empresa. E só esta nota, só partilhar, de facto, tem sido a principal característica ou a principal evolução que eu tenho sentido nos últimos 15, 20 anos dos jovens que vão sendo integrados Bem, na minha realidade uma outra profissional. visão interessante tem a ver com as empresas e a integração das empresas dos jovens. Muito bem. A Catarina vai ter que sair também um pouco mais cedo. Nós, de qualquer forma, estamos a caminhar para o fim. Catarina, por favor. Obrigada, Jaime, e obrigada a todos os que contribuíram também para esta discussão. Eu gostei particularmente, e obviamente sem desprimor de todas as outras intervenções, da frase da Manuela Carlos, dizendo os jovens são os meus alimentos, porque eu acho que isso reflete muito bem aquilo que é uma relação, diria, simbiótica e recíproca entre gerações. Também acho que é relevante o comentário do Nuno Carlos, que entretanto também já teve que sair, mas que trazia precisamente a importância da conotação da palavra jovem e de que forma é que isso também nos prejudica. E eu acho que em certa medida, por vezes, é de facto um elemento, ou seja, reduz aquilo que é o contributo desta faixa etária e também provoca uma maior distância entre experiências, entre conhecimento e que nem sempre reflete aquilo que os jovens são capazes de fazer. E por fim, também só dar uma nota em relação à forma como as empresas, a própria economia tem-se vindo a adaptar às ambições e às motivações dos jovens. Se antigamente trabalhávamos, ou a geração dos meus pais trabalhavam para ganhar dinheiro e era esse digamos, a generalidade da vida trabalhadora, a verdade é que hoje a minha geração trabalha com um propósito e muito mais em prol de uma missão, e eu acho que também as próprias empresas têm-se vindo a adaptar a essa necessidade de redefinir o que é o 9 to 5, não é? Os 9 às 5, e o que é que isso representa para os jovens, de forma a também manter esse capital humano, de certa forma, engajado e motivado. E, portanto, eu acho que isso é um sintoma daquilo que é a evolução natural, a própria flexibilidade do mercado de trabalho e a capacidade que as empresas tiveram de dar resposta à pandemia e de permitirem que as pessoas trabalhassem remotamente, é também um sintoma desta mudança que veio para ficar, e eu acho que enquanto jovens isso é bom sinal, e portanto eu sinto-me cada vez mais motivada para ter uma carreira com um propósito, porque também as próprias empresas têm-se vindo a adaptar. E acho que também concordo com aquilo que o João Maria Botelho dizia em relação à agenda de combate às alterações climáticas, que é precisamente a força da sociedade civil. A sociedade civil, que sabemos nós, muitas vezes é encabeçada por jovens, portanto, pela minha geração, e a força que a sociedade civil tem para alavancar e para indo relembrando os líderes políticos de matérias que não podem cair no esquecimento. E gostaria também de trazer aqui, naturalmente, a questão do Afeganistão, que, pronto, naturalmente nós estamos muito distanciados, mas que é uma questão que me preocupa muito, porque as principais vítimas daquilo que se passa no Afeganistão, desta tentativa de nulidade das mulheres, são precisamente as mulheres e as mulheres jovens que ficam impedidas de frequentar as escolas, ficam impedidas de alcançar a
a educação, que é o pilar de qualquer sociedade e o principal elevador de mobilidade social e de empoderamento. E, portanto, também aqui uma palavra de preocupação e de alguma frustração mesmo em relação àquilo que se passa no Afeganistão, porque é um retrocesso de tudo aquilo que nós andamos aqui no mundo ocidental a defender. Sim, senhora Catarina, como sempre, muito claro e muito objetivo. Sim, senhor. Nós temos aqui outros jovens, não sei, percebi que o Gonçalo o Miguel quer dizer alguma coisa? Muito bem. Agradecer alguma habilidade para tentarmos terminar a tempo. Força, força. Obrigado. Eu queria só salientar também a importância do combate ao populismo, principalmente porque eu lembro-me que nas últimas eleições legislativas falou-se muito que um partido de extrema-direita recebeu muitos votos da população mais jovem, neste caso de nós, dos jovens, e que ascendeu a mais de 1 milhão de votos. E eu gostaria que os partidos que são a favor da democracia, não digo democráticos porque democráticos são todos, porque nesses 1 milhão e quase 100 mil votos, de certeza que muitas dessas pessoas são a favor da democracia. Mas eu gostaria que os principais partidos democráticos se focassem em abordar de forma diferente os jovens, porque neste momento eu considero-me um jovem ativo e participativo, mas eu encontro muitos colegas meus, muitos mesmo, que não têm o direito, não é o direito, mas não se veem representados por nenhum dos partidos políticos. Eu acho que isso passa muito pelas abordagens dos partidos. Eu acho que se eles procurarem uma nova abordagem, porque se nós repararmos, o Chega, neste caso, tem uma abordagem completamente diferente e já utiliza redes sociais que estão enquadradas com os jovens dos 18 aos 23 anos e que se calhar poderiam ser utilizadas também por partidos que são a favor da democracia e não contra, e que não espalham fake news todos os dias, diariamente, e que acabam por apelar a sentimentos de ódio, de racismo, etc. E acho que era muito importante o combate também nessas plataformas à desinformação e ao ódio, principalmente. Muito bem. Não sei, a Nicole Nada é que também está aqui connosco. Tinha a indicação de que talvez quisesse fazer um comentário. Nicole, quer fazer um comentário? Não sei se está a ouvir. Muito bem. A Cristina Garcia Pereira, que também está aqui connosco e que também é professora. Não sei se, Cristina, um breve comentário. Muito bem. Portanto, nós estamos também a começar a entrar já para o período de phasing out. Passava então a palavra ao João Maria Botelho para uma nova intervenção. João. Claro, não, eu começo a ficar cada vez mais difícil com estas participações, tanto dos inputs que nos são dados de vários setores, de várias áreas, e acho que nós todos convergimos numa opinião que é nós estamos a ver uma sociedade cada vez mais rápida, cada vez mais digital, cada vez mais aberta a tudo, mas ao mesmo tempo cada vez mais lenta, cada vez mais fechada, não é? Cada vez mais sólida e como dizia o Gonçalo M. Tavares numa das nossas sessões, nós estamos cada vez mais no barulho do silêncio em que vivemos nesta sociedade moderna. Nós temos, acho que, as melhores e maiores ferramentas que alguma vez foram dadas aos jovens, porque, por exemplo, eu e a Catarina, se quisermos fazer um evento ou mobilizar algum tipo de jovens, nós, através das nossas redes sociais, através de um post, através de alguns 2 ou 3 chamadas telefónicas, conseguimos encontrar parceiros, conseguimos encontrar alunos, conseguimos encontrar jovens, conseguimos de várias idades e faixas etárias que se vão identificar com alguns dos nossos goals, de alguns dos nossos objetivos, quer seja a ação climática, quer seja a sustentabilidade, quer seja a diversidade e a inclusão. Nós vamos encontrar espaço, porque nos foi dado, para conseguir fazer este tipo de iniciativas, mas ao mesmo tempo carregamos uma complexidade de problemas e de barreiras que muitas das vezes são os telhados de vidro, as barreiras mais invisíveis, que fazem com que essa nossa voz muitas das vezes faça ricochete e nós não percebemos muito bem o porquê. E por isso, conversas como estas, grupos que são criados, quer sejam, como disse a nossa secretária de Estado, quer sejam movimentos formais ou informais, ajudam. Porque se forem movimentos coesos, movimentos organizados, claramente que o objetivo será sempre congregar os pensamentos em algo produtivo, em algo que agregue à sociedade.
E, por exemplo, estávamos agora a falar da questão da radicalização e do aumento dos movimentos extremados, quer de direita, quer de esquerda. Esta nova utilização das redes sociais e da digitalização muitas das vezes é muito aliciante para muitos dos grupos que são grupos terroristas, que pegam nas pessoas, que pegam nos jovens cada vez mais pequenos e que os levam para projetos que não são os projetos que os deviam estar a orientar. Este foi um dos tópicos numa talk no Extreme Hangout, que é um evento internacional que já vem para Portugal, é o 2º ano, e estava comigo ao meu lado a Joana Balsemão, a antiga vereadora da sustentabilidade na Câmara de Cascais, e foi-nos levantada esta questão, que é os mundos digitais, que muitas das vezes os jovens estão inseridos desde pequenos, que não são monitorizados, chamam esses jovens para estes movimentos extremados nas nossas casas. Portanto, o interessante de termos grupos, quer universitários, por exemplo, acho que nunca vi tanto grupo universitário com tanto movimento como tenho visto há 10 anos para cá. Mas isto devia voltar ainda atrás, ou seja, porque é que temos de esperar pela universidade e fechar a determinados cursos para termos acesso a estes movimentos, a estas plataformas? Cada vez mais cedo devíamos incutir nos jovens que, por exemplo, literacia financeira, literacia climática, questões de democracia participativa, por exemplo, temáticas da União Europeia. Agora tivemos o Summer Camp em Miranda do Douro, da representação da Comissão Europeia em Portugal, que reuniu 40 jovens. Nós demos 40 jovens de áreas completamente diferentes: sociologia, engenharia, direito, you name it. Nós tínhamos tudo. E a falar com as pessoas, vamos pensar, somos de sítios completamente diferentes. Eu sou do interior, ela é do litoral, eu estou a tirar direito, outra pessoa está a tirar sociologia, meios e estratos e ideias diferentes. No final do dia, uma conversa de sunset, convergirmos nas mesmas ideias. Tínhamos ideias para a União Europeia, tínhamos ideias para um sítio onde morávamos, tínhamos ideias daquilo que gostávamos de ver na sociedade, e são estes movimentos que podiam ser replicados, por exemplo, em todos os Estados-membros da União Europeia ou das faculdades, porque é muito isto. Os jovens, eu vejo cada vez mais, acho que há os super ativos, que nós vemos sempre em todo lado, e depois no outro lado da moeda temos aqueles que não falam. Portanto, é isto, deixo esta última reflexão. E agradeço. Uma menção final, uma nota final para acabar, com a sua experiência e a sua visão. Fica bem? Muito bem. Desculpe, Jaime, eu não ouvi o que disse. Não, se quer fazer um comentário final para terminarmos. Okay, eu gostava só de deixar aqui uma chamada de atenção, e tem a ver com a educação. Estuda-se muito pouco as gerações. A geração que nós temos atualmente, a geração Z, não é igual àquilo que foi a geração milênio, nem vai ser igual àquela que está a aparecer, que é a geração alfa. Era bom também que houvesse uma preocupação a nível da própria sociedade, estudar qual é o perfil e qual é a ambição destas gerações, porque trabalhar numa escola, por exemplo, com esta juventude da geração Z não é a mesma coisa que ter trabalhado com outra geração. E, portanto, esta atualização também, que se falou aqui muito, que as escolas têm que estar preparadas e têm que, o Dr. Carlos Costa acabou por mencionar, de transmitir outros conhecimentos, de ter atenção que tipo de pessoas temos na nossa frente. Acho que é extremamente, não só a nível das escolas, mas do próprio governo. Quando se pensa na educação, ter que se pensar quem são os jovens que temos na nossa frente. Muito bem, pronto, e com estas palavras terminamos a sessão às 7h30. Acho que cumprimos a nossa missão. Muito obrigado a todos, em particular, a Carla, penso que já não está, portanto, mas já agradecemos há um bocado, à Catarina, ao João, que foram de facto, como sempre, muito objetivos, e o Dr. Carlos Costa também sempre com a sua muito oportuna intervenção. Segunda-feira vamos ter uma outra sessão sobre a diáspora, quem puder estar, vai ser muito interessante. Um bom fim de semana para vocês, está bem? Com muito gosto. Muito obrigado. Boa semana a todos, obrigada. Bom fim de semana a todos, bom fim de semana. Com licença, Deus, obrigado.